Então vamos lá, meu nome é Eduardo Roberto, eu sou especialista em produtividade com pacote Office e hoje vamos falar de uma função do Excel, a função DataDiff em português, ok? Essa função ela é usada para cálculo de número de dias, meses ou anos entre duas datas específicas, tá? Ele é muito utilizado para você calcular a idade, quando você quer dizer que tem tantos anos, X meses e Y dias de idade, ok? Na verdade, o problema dessa função é que ela é uma função que ela não aparece na ciência de função, porque ela é para dar suporte a versões anteriores do Excel. Então, se você vier aqui procurar DataDiff, né, então vamos por aqui tudo, ó, vamos ver aqui tudo, DataDiff, ele fica em ordem alfabética, data, não tem, ó, data valor, data M, não tem DataDiff. Então, na verdade, nós temos que escrever. E a sintaxe dela é assim, é DataDiff, você tem que incluir uma data inicial, uma data final e em qual unidade você quer que o Excel calcule essa diferença. Importante lembrar que a data inicial não pode ser superior à data final, obviamente, né? Senão ele dá um erro, né? Então a função é, por exemplo, se eu colocar duas datas, vamos colocar duas datas aqui, vamos pôr 6 de novembro de 2016, por exemplo, e hoje, né? Então, vou pôr aqui a função hoje. Se a gente fizer assim, ele põe a data de hoje, 15/2. E eu posso fazer aqui, então, vamos lá, data, ele não aparece, data diff, né? E aí agora ele começa assim, só que ele, então põe data inicial, data final e ponho, por exemplo, Y se eu quiser anos, né? E não fechar, ok? Então ele fala que entre essas duas datas estão 3 anos de diferença. Não é exato. 3 anos, são 3 anos alguns meses, porque eu só pedi ano, só pedi o Y, né? Então ele vai dar. Se eu mudar o Y para M, vamos mudar para M a unidade, ele vai dar a quantidade de meses que existem entre essas duas datas. Se eu colocar D, ele vai me dar a diferença de dias. Então ele dá anos, meses e dias, tá? E se eu quiser o seguinte, que eu quero que ele me dê quantos anos e a diferença em dias, ou seja, então se eu, por exemplo, se eu puser YD, ele tá me dando que tem 3 anos e 101 dias entre essas duas datas. Se eu colocar YM, ele vai falar que tem 3 anos e 3 meses, né? Então, eu teria que fazer duas vezes, teria que fazer as duas fórmulas, tá? E em dias, seria a diferença entre meses, depois de passados os meses, quantos dias seria 3 anos, 3 meses e 9 dias, ok? Então, é uma função que ela é boa para calcular a idade, então eu fiz um resumo aqui, ó, vamos exibir, é boa para calcular a idade, vamos tirar aqui, né? Eu até criei aqui, então, por exemplo, se você colocar, nesse caso ele está colocando entre essas duas datas, 1/6/2014 e 6 de maio de 2016, a idade é 1 ano, 11 meses e 5 dias. Eu fiz uma forma que ele pegou esse 1 ano, né? 11 meses, usei o YM e depois 5 dias é o MD aqui. E como que é essa função? Se você olhar aqui, ele está fazendo, olha, ele está pegando, é, vou pegar por aqui melhor. Ele está pegando data inicial, data final e a quantidade e qual unidade que está usando, que é Y. Então ele está mudando aqui e nós temos basicamente 6 argumentos que podem ser usados. Y para calcular o número de anos, M para calcular o número de meses, mas aí ele calcula o número de meses direto, né? D a mesma coisa, número de dias, mas dias diretos, né? E aí, se eu uso o YD, ele está me dando a diferença de dias entre as duas datas, né? Quantos dias está funcionando, diferença de dias. E a diferença de meses, né? Então são 11 meses. Então seria aqui 3 anos e 339 dias. Aqui seriam 3 anos, 11 meses, 1 ano e 11 meses, perdão, não é 3, é 1 ano, né? E MD é a diferença de dias. Isso ficou claro? Então, por exemplo, se eu ponho essas duas datas, ele me fala que a idade é 1 ano, 11 meses e 5 dias. A fórmula ficou grande, mas ele está usando o Y, YM e MD. Então, usa Y, YM e MD. Com isso, eu consigo calcular, deixa eu até marcar aqui em vermelho, com isso eu consigo calcular o número, a idade dizendo ano, mês e dias. Quantos anos, quantos meses e quantos dias tem uma função, ok?
Espero que tenham gostado. Então, DataDiff, a diferença é que ela não aparece no assistente de função, então você tem que memorizar essa sintaxe para que possa funcionar adequadamente. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais.